Olá, meus queridos. Domingo chegou, né? Domingo, dia do Senhor. Bom, pelo menos eu continuo pensando assim. Embora para muitos não são mais assim. Não tem mais a escola dominical pela manhã. Os domingos pela manhã é para as pessoas dormirem até tarde. Não aproveito o dia de domingo para poder cultuar o Senhor. Tá mudando algumas coisas. Vamos orar por isso, né? Vamos lá. O tema de hoje, nesse domingo, lembrando que hoje nós vamos ter ceia, né? Vamos ter ceia lá na igreja. O tema de hoje é Deus, o Deus que age. Glória Bente Wegner, deve ser esse a pronúncia, foi uma cristã fiel a maior parte da sua vida. Criou seu filho Saul da mesma maneira. Mas Saul se tornou ambivalente acerca da sua fé. Necessitava de provas para crer em Deus, e assim se tornou agnóstico. Certo dia, jogando no cassino, fez uma oração de improviso. Deus, não sei se o Senhor é real ou não, mas se estiver aí, permita que a minha mãe ganhe $1 milhão. Saul foi impelido pelo cinismo do que pela fé. Mas no dia seguinte, a sua mãe ganhou a loteria de $1 milhão. Não tenho a mínima ideia de que papel Deus desempenhou nisso. A loteria parece um lugar improvável para ele aparecer. Deus não se envolve com jogos de azar. Quem sabe? Contudo, a oração irreverente de Saul traz à tona a mesma pergunta que me ocorre. Talvez a você. Deus age? Frequentemente, quando oro, pouca coisa muda. Muitas vezes existem situações em que todas as minhas pressuposições sugerem que um bom Deus agiria. E, no entanto, nenhuma intervenção divina aparece óbvia. O Salmo 92 começa com uma forte afirmação de que Deus governa e dá sua sentença. Essa sentença é fundamental à fé cristã. Deus é soberano, Deus governa. Mas como Deus governa? A ação de Deus é a maior frequência, não algo que faz para nós, mas algo que Ele fez por nosso intermédio. Nas palavras seguintes do Salmo, Deus fala ao seu povo e nos admoesta: defenda os direitos dos pobres e dos órfãos, sejam justos com os aflitos e necessitados, socorram os aflitos, os humildes e os pobres, e os salve do poder dos maus. Deus não simplesmente intervém, Ele incita o seu povo a agir. As Escrituras afirmam repetidas vezes que Deus age de maneira absoluta, mas frequentemente age por nosso intermédio. Talvez a pergunta não seja: Deus agirá? Mas e nós agiremos? Hoje as pessoas querem sempre jogar tudo na conta de Deus, né? Aqui é um assunto meio inusitado, né? Se ela ganhou $1 milhão porque ela jogou. Mas isso aí não compete a gente intervir, né? Se a história aqui desenrolou dessa forma mesmo, contada por Ian Curry, né? Se desenrolou ou não, a gente não tem que nos preocupar com isso. Eu vou jogar então, aí é problema teu, né? Não tem nada a ver com isso, aí é uma questão pessoal sua. Mas aqui, né, esse cidadão que acaba virando agnóstico é praticamente um ateu, né? E ele entra naquele momento ali do cinismo ou fé, sei lá o que ele usou ali. No momento não somos nós que vamos julgá-lo, ou não estávamos ali para saber qual a sua intenção realmente. Mas ele vai lá e pede: Senhor, que minha mãe ganhe $1 milhão, e ela realmente ganhou. Deus, ele continua agindo, amados. Incrível que pareça, mesmo que você não perceba,
mas ele age em nosso favor, age em favor de muitas pessoas. E hoje, existem sempre as perguntas: por que Deus não está lá no hospital de câncer? Por que Deus não visita? Deus está visitando, mas Ele quer usar você para poder fazer essas ações. Basta a gente acreditar nele, basta a gente se envolver com ele. Senhor, me dá orientação para ajudar. Deus não vai vir pessoalmente fazer isso. E se ele criou a humanidade, se ele criou o ser humano, é para agir um em favor do outro. A intenção de Deus, na verdade, de forma bíblica, olhando para a Bíblia, é que nós vivemos em harmonia um com o outro. Essa questão de jogar responsabilidade para Deus. Como um dia me falaram, manda Deus lá visitar, o seu Deus e visitar o hospital de câncer. Vai você visitar o hospital de câncer e peça a Deus para te ajudar, para te prover algo, uma palavra, quem sabe a sua mão, pôr sobre elas e Deus curar elas. Deus curarão. Diz a Bíblia que Deus cura intermédio do ser humano. Deus não vai vir pessoalmente, não. Deus criou você, criou a gente justamente para isso, para agir em favor do nosso semelhante. E infelizmente, quando a pessoa pensa assim, ou quando fala assim, ele é o prático egoísta, que não faz nada para ninguém, que não faz nada para ajudar ninguém e quer jogar tudo na conta de Deus, que na conta é nossa. É nós que temos que fazer isso. É nós que temos que visitar os órfãos. Como diz aqui o Salmo 82, você pode ler isso aí, ler o Salmo 82, você vê só a orientação de Deus ali, um intermédio do salmista. É isso. Nós temos que aprender isso, viver sobre isso, parar com essa ideia de que Deus tem que fazer tudo. Deus quer agir sim, mas intermédio de você, intermédio de mim, intermédio da humanidade. O mundo está do jeito que está hoje é porque o ser humano é egoísta. O ser humano é isso, o ser humano não quer ajudar o seu próximo, não existe mais amor. É tanto que a palavra de Deus diz que cada vez mais que o homem vai se infiltrando ou vai aumentando ainda no pecado, o amor vai se esfriando. Jesus disse isso lá no capítulo 24 de Mateus, versículo 12. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E está acontecendo isso no momento. As pessoas estão se esfriando porque não amam mais o seu próximo. Matam, brigam, discutem de forma completamente fútil, sem propósito, sem objetivo nenhum. E mesmo que eu houvesse, não tem como discutir. Amados, chegou a hora da gente aprender essas lições. A Bíblia nos ensina isso. 2025 seja isso para você, para que você venha trabalhar, para que quando você entrar em 2026, você esteja praticamente preparado e pronto para poder agir em nome do nosso Deus. Amém? Deus te abençoe. Essa palavra hoje foi abençoada, A leitura é o Salmo 82. Leia o Salmo 82. O Examina diz o seguinte: releia o livro do Salmo 82 e observe onde o salmista pede a Deus para agir e onde ele mostra as palavras de Deus que nos compele à ação. O que isso nos ensina? Deus age em intermédio de mim, me abençoe quando eu for visitar o hospital de câncer, me abençoe quando for visitar o presídio 87 digital, Olha o que Jesus disse uma vez. Naquele dia, eu estive nu e não me vestiste. Eu estive preso e não fosse me visitar. Eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Aí os discípulos perguntaram: mas quando é que nós fazemos isso? Toda vez que você fizer isso aos meus pequeninos, estão fazendo a mim também. Olha só, Jesus disse isso. Então, preste atenção bastante nisso aí, gente. É bíblico que o salmista pede, ele pede aqui ajuda para poder Deus agir em intermédio dele. Faça isso também. Não fique reclamando que Deus, onde está Deus? Aí fica essa hipocrisia, essa arrogância que as pessoas usam para poder mostrar a sua incompetência, mostrar o seu egoísmo para com o seu próximo. Para terminar, eu considero aqui onde Deus precisa agir em sua vida. E a outra, onde Deus deseja que você haja. Tá aí
as 2 perguntinhas para terminarmos a nossa conversa aqui. Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado. Vai para a tua igreja, quiser nos visitar lá, é Rua das Rosas, lote 3, quadra 20, Parque Primavera, Chapecó, sentido Gravar, depois do Fula. Vai contando, você vai ali naquela rua ali, Rua das Rosas, você vai encontrar a igreja abençoada ali, onde estamos pregando o Evangelho e anunciando o poder de Deus. Deus abençoe.